Tripartição tradicional. O que vem a ser a tripartição tradicional? Nós abordaremos tipologia textual, que é narração, descrição e dissertação. Para escrevermos textos narrativos, descritivos e dissertativos, nós temos que ter o cuidado de escrever o texto fazendo introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução é onde eu inicio, né? Ou introduzir o assunto. Desenvolvimento, onde eu vou apresentar dados, fatos, desenvolver o assunto proposto. E a conclusão é o fechamento, é a síntese, é onde eu vou encerrar o assunto. Bom, pessoal, falaremos então da narração. O que é a narração? Narração é um tipo de texto em que nós vamos narrar, contar exemplos de textos narrativos, histórias, contos, filmes, novelas, são textos narrativos, porque tem início, meio e fim. A narrativa, ela inicia, né, com a apresentação dos personagens, do ambiente, do local, o desenvolvimento, que é o desenrolar dessa história, o que acontece com cada fato. É um texto considerado dinâmico. Por que dinâmico? Porque ele tem uma sequência de acontecimentos que envolvem os personagens. E a conclusão, né, que é onde cada personagem vai apresentar a conclusão, o fechamento, o que aconteceu com cada personagem. Então, dentro de um texto narrativo, eu tenho que apresentar os personagens, eu tenho que apresentar os fatos, né? O que acontece, quem são os envolvidos nessa história. Depois, nós falaremos do texto descrição. O que é um texto descritivo? É um texto em que situa os seres e os objetos no espaço, tá? Dentro de uma narrativa, eu posso ter um texto descritivo, porque o texto descritivo, ele vai auxiliar na narração, apresentando o quê? Características aos meus personagens, ao ambiente. Então, o texto narrativo, ele é cheio de quê? De adjetivos e substantivos. Por quê? Porque eu tenho substantivos, por exemplo, pode ser o ambiente ou pode ser uma pessoa, e para descrever esse ambiente ou essa pessoa, eu vou apresentar o quê? Adjetivos, que esses adjetivos vão caracterizar ou a pessoa ou o objeto. Então, o texto descritivo, ele tem como essa característica descrever uma cena, descrever um lugar, descrever uma pessoa, apresentando assim características. E esse tipo de texto, ele ajuda a enriquecer tanto a narração quanto um texto dissertativo. Tá? Porque vai apresentar características e essas características colaboram para o enriquecimento do texto. A dissertação é o terceiro tipo textual, né? A terceira tipologia textual que nós trabalharemos. A dissertação, gente, é um texto onde eu vou expor sobre um assunto, é onde eu irei argumentar sobre um assunto, discutir sobre um assunto. Um exemplo muito claro de texto dissertativo é uma redação que você faz, uma redação de vestibular ou para concurso. Você vai expor, você vai falar sobre determinado assunto. A dissertação, ela pode ser tanto argumentativa quanto expositiva. Você irá apresentar opiniões a favor ou contra o assunto que está sendo abordado.
tendo o cuidado de ser sempre impessoal. No texto dissertativo, você nunca pode colocar eu penso, eu acho, eu acredito, mas sempre de maneira o que? Impessoal. Pensa-se, acredita-se, compreende-se sobre determinado assunto. Então, tenha o cuidado de ser o que? Impessoal, não marcando a pessoa do discurso.